Deus. Nós estamos, né, pela graça de Deus, vivendo esse ano da restauração. E quantas experiências nós já temos para contar e pensar que nós já estamos em agosto, e se eu não estou equivocada, nós estamos na 34ª quarta-feira. E nós já passamos do meio. E glória a Deus, que oportunidade é essa que nós estamos tendo de viver em Deus. E esse tema do mês de agosto, que é o tema restauração da vida espiritual. E esse tema, ele tem mexido, irmãos, ele tem mexido conosco, que já temos aí, né, esmiuçado esse tema, orado, falado com Deus, porque nós vamos já iniciar essa palavra de hoje lendo o Apocalipse, o capítulo 2, o versículo de 1 ao 5. Então, se você que está na sua casa e tem condições de acompanhar a Bíblia, de ter um caderno, uma caneta, anotar os pontos que Deus vai falando com você, que hoje todos nós acabamos esquecendo, né? Porque são muitas informações que a gente recebe. Mas fique atento, que eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto eu estiver aqui ministrando, vai trazer revelação para a sua vida. E quando vem a revelação do Espírito Santo, essa aí a gente não esquece, né? Existem coisas que eu estava lá na igreja e Deus me trouxe a revelação, meu Deus, e que tem anos e anos e anos, e eu nunca esqueci. Uma das coisas, por exemplo, quando Mães era lá em casa em 2019, quando iniciou, foi quando eu ficava esperando as mães chegarem para a oração e um dia o Espírito Santo falou comigo: você está fazendo essa reunião para elas ou para mim? Eu falei: Senhor, mas é para o Senhor, claro, é o Senhor que é a nossa estrutura. Ele falou: então por que você está mudando o horário para esperar elas? Eu falei: meu Deus, eu nunca esqueci quantos anos tem isso e até hoje eu carrego isso com muito temor dentro de mim. Então, por isso, você vai ver sempre a gente começando no horário certinho, porque esse é um horário que nós temos marcado, não só com vocês, mas com o Espírito Santo. É importante a gente estar aqui com todas vocês. É assim, não, eu não quero começar antes de todo mundo, para que, né, não aconteça de perder uma parte da mensagem. Infelizmente, ou felizmente, né, porque o Espírito Santo falou: você tem que adequar o seu tempo de acordo com o compromisso comigo. E aí, assim, então, a gente começa no horário certinho, porque realmente nós estamos com essa reunião aqui marcada. E o primeiro motivo é por causa do Senhor. E depois, por nós, a família de Cristo, para que possamos fortalecer uns às outras. Então, nós temos esse zelo com o horário, que foi algo que Deus revelou e a gente não esquece. Então, na hora que eu estiver ministrando essa palavra, fica atento, porque o Espírito Santo vai liberar chaves para a sua vida. Anote tudo aquilo que o Espírito Santo for falando com você, quando ele girar aquela chave, por mais que vai ser uma revelação, tende a você não esquecer, mas anota também, porque você vai lembrar do dia, vai lembrar do momento. Isso é importante, irmãos, para que a gente seja praticante dessa palavra. Então, a palavra inicial, para o início desse tema no devocional, Apocalipse 2, 1 até o 5, que disse assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 cordeiros de ouro. Conheço as tuas obras. Vão prestando atenção. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Olha as qualidades dessa igreja. E que não pode suportar o homem mau, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentiroso. Olha o nível dessa igreja. E tens perseverança, uma das características que mais tem faltado, talvez, nos dias de hoje, a perseverança, mas essa igreja tinha. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E quando eu vou vendo as qualidades dessa igreja, o meu coração dispara. Eu confesso para as irmãs que entra em mim um temor muito grande. Mas aí vem o 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu cordeiro,
caso não te arrependas. Quando eu começo a ler sobre essa igreja, eu falo, meu pai, mas essa igreja tem o que a se arrepender? Olha as qualidades dessa igreja. Irmãs, ela deixou o primeiro amor. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre a característica dessa igreja no ponto 1. Mas nós estamos vivendo nessa época, né? Uma época que nós estamos andando tão ocupados. Todo mundo está muito ocupados. Quanto mais facilidade nós temos, mais nós temos coisas para facilitar a nossa vida. Ontem eu citei, né, lá na oração, a minha mãe com 5 crianças pequenas, e a gente é assim, um atrás do outro. Meu irmão mais velho, acho que eu e meu irmão mais velho são 7 anos de diferença, se eu não estou aí equivocada. Imagina com a minha filha mais velha, tinha 6 anos quase quando nasceu a mais nova. Eu já achei que eu tinha muito trabalho. Imagina minha mãe com meu irmão mais velho, 7 anos e mais 4 abaixo dele, e lavando roupa na mão, cozinhando fogão a lenha, criava galinha, criava porco, tinha uma horta enorme. E tanta coisa, meu Deus, que a minha mãe fazia. E saía, cortava lenha, punha para secar, e era uma correria. Minha mãe ainda fazia polvilho, fazia farinha de mandioca, plantava ali a mandioca, colhia, tinha inhame, tinha tanta coisa. E a minha mãe, eu lembro da minha mãe orando, a minha mãe não chegava na escola dominical sem ter estudado a revista. Isso aí, eu nunca lembro disso ter acontecido. Minha mãe chegava, ela escrevia, ela estudava a lição e estava lá com a Bíbliazinha dela aberta, estava vendo minha mãe orando lá em volta do rádio, 6 horas da manhã, o dia já era velho, como ela falava para ela, né? Dormia cedo, acordava cedo, na madrugada também ela estava clamando. E Irmãos, e hoje eu vejo a gente tem máquina de lavar roupa, ninguém lava mais roupa na mão. Nós compramos tudo pronto, eu não vou fazer nunca um polvilho na vida. Pensa uma coisa que dá trabalho. A minha mãe fazia bolo de banana para a gente, e o bolo não tinha forno, não. Era frigideira. Aí tinha a brasa embaixo e ela punha uma lata por cima daquela frigideira, ou uma lata cortada, enfim, nem sei muito. E ela colocava a brasa em cima e saía uns bolos deliciosos. Essa era a rotina da minha mãe, né? Isso é um pouco do que eu lembro, tantas outras coisas que não dá nem para falar, porque ela tinha que sair para pegar planta, frutas para dar para os porcos, e que não tinha ração também não, era ela que providenciava a comida para todos esses animais. E o milho colhia, esperava secar, debulhava aquele milho para dar para as galinhas. E eu lembro de várias vezes assim, vendo a minha mãe parada orando, fora a hora que eu pensava que ela era até doida, porque ela andava orando o tempo todo, andando, conversando para lá e para cá com Deus. E no meio disso tudo, irmãos, olha o fruto, o resultado que Deus teve misericórdia, né? Nós viemos, como muitos já sabem, meu pai, sem exemplo nenhum e tudo, né? Um homem alcoólatra, sem moral, mas Deus guardou a nossa casa, Deus guardou a nossa família, e a gente sempre fala entre nós, nossos irmãos, né? Nós somos uns pelos outros, nós somos ali aqueles que, se precisar, eu tenho certeza que meus irmãos do lado de lá, eles aparecem na hora. Então, assim, Deus, ele ouve, ele recebe essa nossa entrega, o Senhor, ele atende. Por isso eu quero, sabe, motivar a nossa vida nessa manhã, né? A voltarmos mesmo, a dedicar mais a Deus, a voltarmos mais à disciplina espiritual. Nós temos Bíblia no telefone, nós temos o devocional, tem até o Glorify, que é um dos famosos aí, né? Um devocional muito bom. Ali tem louvor, tem a palavra, tem a explicação, tem tudo para nós ali, a Bíblia. Nós temos pregações no YouTube que a gente escolhe ali qual que é que a gente quer ouvir, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tanto de oferta, né? Eu estou dizendo tudo que nós temos, mas aí já temos aí as orientações dos nossos pastores locais, né? Hoje os pastores falam, é uma era mais difícil de pastorear alguém que é pastoreado para mais 10 e 20 pastores. Então, cuidado com o que você ouve, mas tem lá à disposição pessoas sérias, pessoas que a gente escolhe qual o tema que a gente quer aprofundar, né? Nós temos louvores em cada plataforma. Eu lembro do rádio ligado lá em casa e o pessoal falava, às vezes tinha uma, duas músicas durante aquele tempo de programação, e ainda assim não era a gente que escolhia,
era, né, a música que estava lá para passar ou alguém ligava e pedia. E hoje não, hoje nós podemos ouvir o louvor que a gente deseja. Nós estamos com um cardápio enorme diante da nossa frente. Mas diante disso, nós nunca vimos uma igreja tão fria. Nós chegávamos na igreja 30 minutos antes para orar e tinha várias pessoas lá de joelhos, dobrados, orando. O culto já começava naquele fogo. Se o culto começasse 10 horas da manhã, não era 10 horas que significava, era 9h30. A maioria estava lá, aqueles que não chegavam às 9. 1 hora de oração e de outros meia hora, mais meia hora era o mínimo de joelho dobrado. E o fogo já começava o culto já começava naquela glória. Hoje não, nós chegamos 2 minutos antes, sentamos. Nós chegamos 5 minutos antes, ou um pouquinho antes, para ficar conversando com o nosso irmão e tudo. Mudamos, nós mudamos. Mas qual é essa mudança? Essa mudança tem trago um estrago na nossa vida espiritual. A nossa intimidade com Deus, ela tem sido afetada. Nós conhecemos a Deus pelo ouvir falar. Nós conhecemos informações sobre o Senhor, mas o Senhor quer nos levar nesse tempo a conhecer Ele na intimidade. Ter intimidade é diferente, irmãos. Tem pessoas aqui na nossa sala que eu conheço as informações, porque elas abrem o áudio nos mães, pedem oração, então eu sei o nome dos filhos, a luta que ela está passando, mas eu não a conheço. Eu não tenho intimidade, eu não sei nem quem é ela. Na verdade, eu nunca a vi pessoalmente. É diferente de quem está aqui, que já são pessoas amigas, as minhas filhas. É diferente, eu conheço elas na intimidade. Então, o meu jeito de falar com elas é diferente, o meu tempo para falar com elas é diferente, porque eu não preciso de tempo, né? Eu mando mensagem a qualquer hora. Um momento entre um e outro são minhas filhas. Eu tenho intimidade, eu posso fazer isso a hora que bem entender. Eu não preciso de ter um horário agendado. Esses dias eu estava falando com a minha filha, ela está andando tão ocupada que daqui a pouco tem que ter horário agendado, mas comigo nunca. Eu nunca quero horário agendado para falar com a minha filha. Então, assim, isso é o que é intimidade. Mas nós estamos perdendo isso. No meio de tanta informação sobre Deus, nós estamos perdendo o mais precioso, a intimidade com Deus. E é o que Deus está falando aqui a essa igreja. Olha, vocês têm todas as características, mas vocês perderam o primeiro amor. E o inimigo, ele tem visto. Ele não nos precisa tirar nós da igreja. Não, ele não precisa nos tirar da igreja. Ele não precisa fazer isso. O que que ele precisa? Ele precisa apenas tirar a nossa comunhão com o Senhor. Porque a gente pode estar na igreja, a gente pode estar cantando no louvor, a gente pode até ministrar a palavra, a gente pode até estar ali um tempo com os irmãos em comunhão. Mas se nós não estivermos em comunhão com Deus, irmãos, nada disso vai adiantar. Porque ele está falando a essa igreja: arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto há tempo. Então, nós estamos nesse mês e nós vamos clamar: Senhor, restaura a nossa vida espiritual. E aqui nesse mês não vai ficar ninguém de fora, irmãos. Do maior ao menor. Talvez nós achamos, nossa, mas a minha vida já está restaurada, eu tenho todo um comportamento cristão. Mas eu estou abrindo esse mês de agosto com algumas orientações que nós vamos nos aprofundar no decorrer desse mês. Leia os devocionais que está sendo postado no grupo, mas não somente leia. Tira um tempo, medita, faz aquela atividadezinha lá para você refletir um pouco, para você escrever ou para você estudar um capítulo da Bíblia, enfim, aqui tiver lá, tira um tempo, medita nele. Medita, porque o Senhor, ele vai trazer revelações. Anote o que eu estou dizendo aqui no nome de Jesus. O Espírito Santo, ele vai trazer revelações ao nosso coração. Qual é o tipo de crentes que nós estamos sendo? De cristãos, né? Daqueles servos do Senhor. Em que lugar nós estamos? O Senhor, ele vai nos aprofundar. Então, aqui, o que é disciplina, né? A disciplina são hábitos. Quando nós criamos hábitos, e aqui, como nós estamos falando da vida cristã, a disciplina são hábitos que nos aproximam de Deus, que nos aprofundam em Deus, né? Que nos colocam em posição de ouvir
a voz de Deus. Oh, coisa maravilhosa é nós ouvirmos a voz de Deus, nós mesmos, é naquele tempo que a gente tira para estar ali com Deus. Nós ouvimos nas pregações, nós ouvimos aqui no devocional coletivo, nós ouvimos no devocional individual ali conosco, o devocional que é colocado, mas nós ouvimos também naquele momento que a gente vai, Senhor, aonde é que o Senhor quer falar comigo? Não é nenhum texto direcionado, é o Senhor te direcionando. É tremendo, irmãos, Ele fala conosco. Então, nós ouvimos o Senhor através da oração, da leitura da palavra, do jejum. E aqui eu já quero abrir um parêntese, quero te convidar para que a gente faça. Eu já estou nesse jejum, mas eu senti de convidar vocês para a gente fazer juntos por 7 dias. Como eu estou avisando hoje, eu acho que seria bom para começarmos esse coletivo na segunda-feira. 7 dias, um jejum sem açúcar. É um jejum muito saudável, né? Porque tem pessoas. Por que que aqui eu coloco uns jejuns assim? Custa-nos, principalmente quem são viciados em doce, custa ainda mais. Nós gostamos de um docinho depois do sal. Mas, queridos, tem pessoas assim que vai custar muito, outras não vai nem custar tanto assim, porque já tem uma disciplina contra o açúcar. Mas deixa eu te falar algo. Aqui nós colocamos um mais light, digamos assim, para que todas possam participar, todos, né? Porque aqui no devocional nós temos homens também, para que todos possam participar. Quem está tomando remédio, quem não está tomando remédio, né? O açúcar é algo que a não ser os diabéticos, né? Eles têm lá mas eu creio que a banana, porque é um doce natural, eu creio que resolve também, mas vê aí as suas disciplinas se você tem diabetes. Mas no demais, né? As pessoas que só tomam a medicação, que não pode tomar com o estômago vazio, né? Pode fazer. Então, vamos fazer 7 dias de jejum, começando na próxima segunda-feira. Como eu disse a vocês, eu já vou continuar o mês inteiro, mas eu queria esses 7 dias com vocês. Começando na segunda-feira até, né, o domingo, das 7 dias. Para que a gente possa aí sacrificar o Senhor e ter mais sensibilidade para ouvir a voz dele. Adoração, né? Eu estou falando de disciplinas espirituais. Adoração, comunhão, obediência, silêncio. O silêncio também é uma disciplina espiritual. O próprio Jesus, ele teve tempo de silêncio. Meditação na palavra. Jesus, ele praticava todas essas disciplinas aqui. Então, vamos repetir: oração, leitura da palavra, jejum, adoração, comunhão, obediência, silêncio diante de Deus, meditação na palavra. Por que que aqui eu estou colocando o silêncio e dando um certo ênfase nesse silêncio? Porque às vezes nós achamos que o tempo com Deus tem que ser o tempo todo, falando, 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 falando. E o silêncio, ele faz parte, né? De ouvir também o Senhor. Na oração é um tempo de relacionamento. Então, nós falamos e nós também ouvimos. E que glória a Deus que o silêncio faz parte. Então, nós vamos aprofundar e Deus vai nos dar revelação no decorrer desse mês. Ponto 1, a vida espiritual não se perde de uma vez. Ela esfria aos poucos. Então, essa igreja aqui de Apocalipse era uma igreja que ela tinha muita coisa certa. É uma igreja muito zelosa, ela trabalhava, ela servia, ela perseverava, né? Ela combatia os falsos doutrinas, ela não caía, não. Ela combatia, ela descobriu aqueles que falavam que era apóstolo e não era. Ela descobriu os mentirosos daquela época. Mas aí Jesus chega para essa igreja que, sabe, suportou na tribulação, a igreja que tinha ali uma rotina espiritual muito bem feita. E Jesus vai dizer: eu tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ela continuava religiosa, ela continuava frequentando os cultos. E hoje nós temos visto, né? Continuamos vendo muito isso. Nós vamos, às vezes, à igreja, nós servimos, nós cantamos, nós pregamos, mas já não conversamos com Deus, já não tiramos tempo com Deus. E isso começa a ser uma obrigação. Quando nós começamos, eu vou orar porque eu sou obrigada. Sim, tem momentos na nossa vida que a gente não ora porque está com vontade. Isso é fato. E nós não podemos deixar as emoções nos tirar desse lugar da emoção. Nós vamos para a igreja sem ter vontade. Vamos.
Todos nós temos dias que nós vamos porque estamos cansados, porque, enfim, nós temos vários motivos pelo qual muitas vezes nós vamos à igreja mesmo sem vontade. Muitas vezes nós lemos a Bíblia sem vontade. Sim, tudo isso acontece. Não deixa o diabo te usar isso como uma condenação e falar não está adiantando nada você ler a Bíblia, você nem está querendo. Não, 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 isso é mentira. Isso é acusação do inimigo para que sua Bíblia fique fechada. Só que isso não pode ser uma rotina de todos os dias. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós começamos sem querer, mas daqui a pouco nós começamos a pensar, Senhor, antes nós não podíamos isso, esse privilégio não nos era dado. Antes eu tinha que ir até o sumo sacerdote, eu tinha que pedir ele para se achegar diante do Senhor, para orar por mim, para sacrificar pelos meus pecados. E nós, como mulheres, ainda tínhamos muito mais restrições. Agora não, que privilégio, irmãos. Nós podemos dobrar o nosso joelho. E às vezes nós podemos chegar ali e falar, Senhor, eu não estou com vontade de orar. Pai, eu estou triste, eu estou numa luta, eu estou numa batalha. Senhor, eu estou sentindo sozinha. E nós podemos falar isso em oração. Olha que tremendo, nós podemos rasgar o nosso coração diante de Deus e dizer, Senhor, parece que até o Senhor me abandonou. Mas ali nós começamos, Senhor, mas eu sei que a tua palavra diz. Pode uma mãe que amamenta o filho, todavia o Senhor não esquece de mim, Senhor. Eu sei que o Senhor não esqueceu. Pai, eu vou te adorar mesmo nesse tempo de dificuldade. Eu quero te adorar. Eu quero a tua presença de novo, Senhor. Eu quero de novo, eu quero de novo. E nós começamos a falar, a citar a palavra, e nós começamos a refletir na palavra. Nós começamos a atrair a presença de Deus, nós começamos a render a Ele adoração, de repente aquela tristeza passa, nós sentimos o céu rompendo, nós começamos a sentir aquele colo do Senhor, nós começamos a ter novamente aquela comunhão e nós somos restaurados nesse lugar, mesmo em silêncio, que é importante também. Senhor, hoje eu não consigo falar, mas eu vou ficar aqui com o Senhor, porque o meu tempo contigo eu não negocio. E aquele tempo de silêncio, de repente nós começamos a receber revelações, ou nós sentimos o renovo do céu vindo. Mas, queridos, quando a oração fica distante, nós paramos. Nós deixamos de orar porque nós não estamos com vontade. Nós deixamos porque damos a oportunidade para o TikTok, para o Instagram, para tantas outras distrações. E eu estou falando de coisas aqui que não são pecado. Estou falando de coisas que nos distraem, nos tira do lugar primário. E olha que tem aí, vem o pecado, nós ficamos vítima fácil, porque nós estamos vulneráveis, nós deixamos aos poucos o nosso tempo de oração. Como a Karen falou aqui no testemunho dela, ninguém deixa de orar de um dia para o outro, e ela foi afastando da oração, e depois ela afastou de Jesus. Nós paramos de orar, diminuímos, até chegar um ponto que a gente só dobra o joelho e fala, Deus, obrigado por esse dia, da minha ótima noite, amém. Estou cansada. E dormimos. No outro dia, Deus guarda o meu dia, não sei o quê. Nós chegamos só para pedir a Deus benefício por nós mesmos. Mas nós não paramos mais para ouvir a voz dele. Quantas vezes nós deixamos a nossa Bíblia fechada, alegando que não adianta ler, eu não entendo. Ao invés de falar, eu vou entender, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, eu vou abrir a tua palavra, fala comigo. Ir por um estudo bíblico. Olha, eu quero um estudo bíblico passo a passo desse versículo, eu quero saber o contexto, eu quero saber o que estava acontecendo aqui, e nós começamos a pesquisar, a nossa mente começa a abrir, entender, porque às vezes o Espírito Santo vai trazer uma revelação, mas às vezes é no estudo mesmo. Mas aí nós achamos mais fácil deixar a Bíblia fechada, porque afinal de contas nós não entendemos. E aí eu vou ouvir só outras pessoas. E nós mesmos deixamos de ter aquele pão fresco do céu, mas o Senhor vai restaurar isto em nós. A boa notícia é: o Senhor vai restaurar. Porque Deus falou com aquela igreja: olha, vocês perderam, você perdeu. Não, o contrário. Jesus disse: vocês deixaram, você deixou o primeiro amor. Jesus está dizendo àquela igreja: você deixou. Foi um processo. Não perdeu. Perder a gente perde por acidente. A gente perde de uma vez.
Eu tô aqui com 100 pounds na minha carteira, outra glória. E eu saí, peguei algo, ele caiu, eu não vi. E eu fui lá fazer minha compra. Cadê meus 100 pounds? Cadê ele? Perdi. Não sei nem aonde. Foi um de repente. Aí eu vou voltar lá, eu nem talvez vou encontrar. Mas aqui ele está dizendo: vocês deixaram o primeiro amor. E quando nós deixamos aos poucos. E nós vamos substituindo por outros hábitos. E aí, quando a gente vai ver, nós estamos distante de Deus. Distante de Deus. Então, nós já deixamos de orar. Amanhã nós deixamos de ler a Bíblia. Depois da manhã nós deixamos de congregar. E quando nós percebemos, nós continuamos, né? Achando que somos, continuamos ainda dizendo, não, nós somos crentes, mas eu estou tão longe de Deus que daqui a pouco eu começo a praticar todas as coisas que o ímpio pratica. E nós estamos ainda alegando, não, eu sou cristão, mas já não há mais os frutos do Senhor em nós. Nós já estamos muito distantes. Mateus 24:12 vai dizer, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Estamos vivendo exatamente esse tempo. O tempo que a iniquidade tem se multiplicado, o amor tem se esfriado. Mas a boa notícia é que Jesus ainda não voltou e nós ainda estamos vivos. E para isso, o que eu quero dizer que é boa notícia? Porque ainda tem tempo. E o Senhor está nos chamando de volta. Volta a esse primeiro amor. Segundo ponto, as disciplinas espirituais, elas sustentam a nossa fé. Então, toda essa disciplina de oração, de jejum, de adoração, que nós falamos, ela sustenta a nossa fé. Marcos 1:35. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus, né, ele saiu para um lugar deserto e ali ele orava. Jesus, como filho, ele orava diariamente. Se Jesus precisava orar, precisamos nem falar de nós, né? A palavra, ela nos fortalece. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nós preocupamos com alimentação, academia, saúde física, mas a nossa alma, ela é alimentada pela palavra. Uma palavra, sem a palavra, né? Nós ficamos fracas espiritualmente, nós ficamos vulneráveis, nós não vamos discernir, né, os falsos mestres que estão aí. A oração, ela fortalece a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Isso não significa que nós precisamos ficar de joelho o tempo todo, mas podemos fazer o que a minha mãe fazia, falando. Ou uma doida para todo lado falando, mas ela estava orando. Depois, né, a gente vai entender, né? Ela estava orando e nós podemos orar no nosso trabalho, viver ali orando em espírito, orando quando der em voz alta, orando em mistério, orando em todo o tempo, porque isso vai nos fortalecer e vai nos livrar de cairmos em tentação. O jejum fortalece a nossa vida. Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Os discípulos jejuavam. A igreja primitiva também jejuava. O jejum nos coloca, né? Coloca a nossa carne em sujeição. Se nós conseguimos dominar os nossos desejos de comer, certamente nós conseguiremos com mais facilidade dominar os desejos da carne, os desejos pecaminosos. Então, assim, por isso é muito importante que a gente esteja jejuando. Ah, mas eu já sou de idade. É o que eu estou dizendo. Tire alguma coisa que vai te custar, mas não precisa tirar a comida toda. Igual eu estou convidando a tirar o açúcar, né? A retirar o açúcar por 7 dias. Qualquer idade, né? Pode fazer esse tipo de jejum. Então, retira algo que te custe. Não se acomode achando que está muito velho ou que é muito novo ou que tem um problema de saúde. Existe algo que nós podemos submeter às nossas vontades, à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor governar sobre a nossa vontade, né? Terceiro ponto, o inimigo da vida espiritual hoje chama-se distração. Não é falta de tempo, é excesso, né, de distração. E nós temos muitas informações, e isso também é outro ponto que nos, às vezes, impede de absorver a palavra do Senhor. E aí nós falamos
pelaquilo que não tivemos tempo. Estava vendo uma dica que funciona muito bem para o nosso cérebro. Quando você acordar, não pegue o telefone. Se já for dia, porque aqui na Europa nós temos épocas que 5 horas da manhã está dia, né? Mas às vezes não. Mas se for dia, a gente vê melhor. Se você for primeiro à janela do seu quarto e você olhar para a natureza, olhar para fora, ficar ali vendo o pássaro voar ou o sol nascer, aquilo que estiver, e você tirar um tempo, olhando, contemplando essa natureza enquanto você vai falando com Deus ali no seu espírito. Você vai ter um dia com muito mais concentração. Quando você pegar a Bíblia para ler, você vai entender ela muito melhor, porque você não começou o dia já acelerando o seu cérebro, já metendo informação, mas você começou o seu dia olhando para fora. Aqui em casa é uma bênção, né? Tem umas árvores aqui no meu Natal, no meu quintal, eu tenho uma vista bonita, então agora que o dia está amanhecendo cedo, é muito bom. Quando eu tenho ali o meu tempo, eu tiro e eu faço isso, é uma diferença enorme, como eu absorvo a Bíblia após esse tempo de contemplação, de falando com Deus, de buscando ao Senhor, de adorando o nome dele. Então, assim, essa aí é uma dica, né, até que eu vi da neurociência, para que o nosso cérebro já não comece, né, cheio de informações. E o texto que eu quero usar aqui é o Lucas 10, o 38 ao 42, que é um texto já bem conhecido, que vai falar de Marta e Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus. Quando ela viu Jesus, ela não pôde se ficar agitada, ela só foi para o pé dele e falou: essa é melhor, eu quero estar aqui com o meu mestre. Ela identificou, olha, tudo eu posso fazer depois, mas aqui na presença dele é a oportunidade que eu estou tendo. E quantas vezes, irmãos, já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando aqui, de eu estar fazendo ali algo e eu começar a sentir a presença de Deus, que eu estou ali em adoração, e eu sentia no meu espírito, né? Porque eu disse sentia, porque agora eu paro. E eu senti o Espírito Santo falando comigo: larga isso. Vamos ficar um tempo a sós. Tira agora, para de lavar essas vasilhas, vai lá, dobra o seu joelho, fica ali que eu quero falar com você, pega um caderno, anote. E eu ficava assim: não, mas eu tenho que acabar aqui primeiro, eu tenho que tirar o sabão, eu tenho que não sei o quê. E ali eu sentia aquela presença passando. E depois eu senti aquela angústia, e depois eu entendi, né? Com a maturidade eu entendi que aquele tempo o Espírito Santo estava me dizendo: para, você está vivendo uma visitação minha, para tudo, deixa, de agora venha, contempla esse tempo, deixa eu falar com você, porque eu quero que você anote o que eu quero te falar. E eu deixava passar por causa das obrigações. Deus, mas eu tenho que ir buscar a menina na escola, eu tenho mais não sei o quê, vou deixar passar. Mas um dia eu entendi. O dia que eu entendi isso, que eu falei: meu Deus, o privilégio de o Senhor vir me convidar para tudo que eu quero estar com você nesse tempo é um privilégio. Como eu vou ignorar um privilégio desse, Senhor? E aí depois você sente aquela alegria, aquele contentamento, aquele gozo na alma, porque você parou e ficou ali aos pés do Senhor. E Marta, ela estava nessa preocupação com tantas coisas que tinha que fazer. Marta não estava pecando, ela estava colocando as prioridades no lugar errado, né? Marta estava ali preocupada com tantas obrigações. E aí ela vem: Senhor, mas o senhor não está vendo? O senhor não está incomodado como eu de ver eu fazendo tudo sozinha, né? Como diz Maria, está aí sem fazer nada. E o Senhor disse, né? Marta, Marta, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu ficar ao pé de Jesus. Marta escolheu a ocupação, aquilo que estava ali chamando a sua atenção. E nós, o que nós estamos escolhendo? Quando nós olhamos para a nossa semana até agora, de domingo até hoje, na quarta-feira, quanto tempo nós passamos nas redes sociais, resolvendo coisas, e com a nossa mente ocupada, e quanto tempo nós passamos aos pés do Senhor, com a Bíblia aberta, em oração, como que está a nossa rotina com o Senhor? O Senhor, o quarto ponto: como restaurar a nossa vida espiritual, né? Como? Porque nós podemos aqui ficar falando de tudo isso,
Mas e talvez você está perguntando, eu quero restaurar. Ou tem pessoas que nunca nem viveram, não tiveram essa experiência. E aqui é para todos nós, irmãos, entenda essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está nos convidando e nós estamos abraçando esta causa umas com as outras. Eu que estou falando aqui com vocês, não sou melhor que vocês. O Senhor está restaurando algo também em mim. O Senhor está falando comigo também. E eu também estou sentindo o Espírito Santo a me falar, me chamando a atenção às prioridades. Eu estou sentindo o Espírito Santo me chamando a atenção. Então, nós estamos todas no mesmo barco. Nós estamos todos em um mesmo barco. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. E como restaurar essa disciplina espiritual que muitas vezes nós perdemos nessa caminhada? Lembra-te, é o que o Senhor vai dizer à igreja de Apocalipse. Lembra-te, pois onde cais. Lembra-te como era a sua comunhão com o Senhor. Lembra-te aquele tempo que você amava o Senhor de tal forma que você lia a palavra dele chorando. Lembra-te desse tempo. Lembra-te, não para viver presa a esse tempo de saudosismo, né? Mas para falar, Senhor, eu vou viver de novo. É para trincar o dente e falar, eu vou perseverar, eu vou ter disciplina, eu vou voltar àquele tempo que eu orava 1, 2 horas, 3 horas, eu vou voltar a jejuar, eu vou voltar. Lembra-te, pois. Mas eu nunca vivi. Talvez você olhe para mim e diz, mas eu nunca vivi isso. Vai ser minha primeira experiência. Então, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar aqui com as orientações que já foram passadas. E a gente também está à disposição, pode nos chamar no particular. Mas para nós que já somos crentes aqui há muitos anos, lembra-te, pois. Segundo ponto, arrependa-te. E esse arrepender é muito importante. É muito importante esse arrepender, porque nós colocamos a responsabilidade na circunstância. Senhor, sabe, Pai, quando é que eu parei com a minha disciplina espiritual quando as minhas filhas eram pequenas. Imagina que eu tinha que levar uma para a escola, pegar a outra era bebê, tinha diferença aí das minhas filhas, eu estou falando das minhas filhas. Quase 6 anos uma da outra, levar uma para a escola, mas a outra era bebê, queria dormir depois do almoço, a outra tinha que ir para a escola, tinha para casa para fazer, tinha não sei o quê. Senhor, foi lá nessa época, Deus, e nunca mais eu voltei. Talvez você diz, Senhor, a circunstância que eu estou agora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta sozinho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E por isso, Senhor, a minha rotina espiritual foi atacada, foi realmente dissolvida, eu quase não tenho mais tempo. E o Senhor está dizendo, arrependa-te, porque a palavra do Senhor diz buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando nós começamos a colocar Deus a primeiro lugar, enquanto nós estamos dormindo, o Senhor dá os seus amados enquanto dorme. Quem aqui nunca viveu isso? Eu já vivi várias vezes. Enquanto eu dormia, o Senhor estava provendo. Enquanto eu dormia, o Senhor estava trabalhando. Enquanto eu dormia, o Senhor estava resolvendo aquele problema que eu não sabia mais o que fazer. Enquanto eu dormia, o Senhor estava ali, olha, colocando tudo no lugar. Mas enquanto eu estava agitada fazendo, nada fluía. Eu só levava mais prejuízos, as coisas só pioravam. Mas quando eu aprendi a descansar no Senhor, a colocar Ele como prioridade, eu descobri que esse arrepender-se e voltar ao lugar que nós não poderíamos ter saído é o segredo. Arrependa-te, reconheça aonde foi que você caiu. Volte às primeiras obras. Não espere sentir vontade. Decida. Eu vou voltar às primeiras obras. Comece. Disciplina. A disciplina precede o prazer. A gente não começa nenhuma disciplina achando ela prazerosa. Não. Ela precede. A disciplina vem antes. E aí depois nós temos a alegria e o prazer de estar na presença do Senhor. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós desejamos a sua presença. O Hernani de Jesus, é aquele que fala do Espírito Santo, é Hernani de Jesus ou Hernani de Santos? Santos, né? Hernani de Santos, eu sempre confundo, se alguém aí puder escrever no chat, mas ele fala muito do Espírito Santo, ele é um homem que passa muitas horas em oração e ele vai dizer os estágios da oração. Ele diz que os primeiros 40 minutos é normal que nós ficamos com a nossa mente muito agitada e nós pouco conseguimos concentrar. Primeiros
40 minutos. Hernani Santos, obrigado, manos. Os primeiros 40 minutos. Imagina isso. Mas nós oramos 10, 15 e já saímos correndo, então a gente nem chega naquele lugar do descanso no Senhor, da presença dele. Mas quando nós começamos a descansar no Senhor, e nós começamos a entrar nesse descanso do Senhor, isso é tão maravilhoso que nós começamos a trocar as distrações por esse tempo com Deus, porque ele é um tempo muito precioso. É um tempo que nos atrai, é tremendo, irmãos, é tremendo. Então, vale a pena. A promessa da restauração, Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus ainda restaura. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa oração de Davi, ele estava pedindo, né? Não era por riqueza, ele estava pedindo por restauração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Joel 2:25. Restituí-vos os anos que foram consumidos. Deus restaura tempo perdido, restaura alegria, restaura a comunhão, restaura a paixão pela presença dele. Mas nós precisamos ser intencionais. Nós andamos muito ansiosas, nós oramos pouco. Nós estamos conectados com o mundo, mas nós estamos desconectados de Deus. Nós estamos tão cheios de informações, mas nós precisamos de transformação. Nós estamos assim, conhecemos o versículo bíblico, mas nós não praticamos. Nós buscamos respostas rápidas, mas nós evitamos permanecer na presença de Deus. A tecnologia acelerou. Tudo hoje está no tempo rápido, mas o modelo de Deus continua o mesmo. Deus continua nos moldando, nos preparando para receber o que Ele tem para nós. E o tempo que isso demora é o tempo que nós precisamos para sermos transformados. A restauração espiritual, ela exige ser intencional, exige escolhas. Não basta nós só desejarmos. Não, não basta. Não é o suficiente. É preciso nós reservarmos tempo com Deus, tempo para buscarmos, né, a presença dele. Nós precisamos reorganizar a nossa rota, colocar ele em primeiro lugar e as demais coisas se transformar como acréscimo. Então, o Senhor está nos chamando nessa manhã para que possamos voltar a esse primeiro amor, voltar à busca genuína pela presença dele. O Senhor não nos chama aqui, nesse primeiro momento, olha, chama aquela igreja, olha, vem trabalhar para mim. Vocês estão trabalhando pouco, vocês precisam servir mais. Servir é uma característica da igreja do Senhor. Mas o Senhor está nos chamando para um relacionamento. O relacionamento com Ele nos leva a servir como Ele servia. Então, eu quero te convidar nesse momento para que você abra o seu coração, o seu microfone, mas principalmente o seu coração. Se você pode abrir o seu microfone para orar conosco, seja bem-vindo, que esse tempo nós oramos todo mundo junto. Mas se você não pode abrir o seu microfone, abra seu coração. Fala com o Senhor nesta manhã, fala, Senhor, nós estamos iniciando agosto. Muitos assuntos serão aprofundados aqui, muitos temas virão. Mas fala com o Senhor, eu decido ser intencional, porque é a sua decisão de hoje que vai trazer o resultado do amanhã. Então, decida nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar?